A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, nos deliciando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário. Assim como você se alimenta para manter o seu corpo físico, você se alimenta também com a palavra de Deus para manter o seu espírito forte. A palavra de Deus, ela é a comunicação de Deus para com o ser humano. Quando você estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, começa a degustar da palavra, é Deus falando conosco. É o verbo, é a palavra. Deus falou para Josué, para ele meditar nessa palavra de dia e de noite. Em todos os momentos em que ele tivesse a oportunidade para meditar na palavra de Deus. Não apartar o livro desta lei. Então a palavra de Deus é uma lei que nos adverte, uma lei que nos coloca atentos, e aqui tem ensinamentos profundos da palavra de Deus para a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre uma situação em que uma mulher estava vivendo. Essa mulher era casada, era mãe de 2 filhos e tinha um esposo. Isso é óbvio. Sendo que o esposo faleceu e esse esposo tinha uma dívida. E o credor foi cobrar a dívida daquele homem, só que aquele homem morreu. E na lei judaica dava o direito de o credor escolher como pagamento de dívida. E o credor escolheu levar os 2 filhos daquela mulher. Aquela mulher agora, o marido que dava o sustento na sua casa, morreu. E quem ajudava agora no sustento da família eram os 2 filhos, sendo que eles não tinham condição de pagar a dívida. E aquele credor deu um prazo. Se ela não pagasse a dívida dentro daquele prazo, ele iria levar os seus 2 filhos. Aqui em 2 Reis, no capítulo 4, narra essa história. A importância da palavra de Deus, do homem de Deus. A importância de um profeta de ser a boca de Deus para trazer uma palavra de vitória na vida de uma pessoa. Aqui em 2 Reis, que é um livro histórico, narra essa história no capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, que essa mulher, que era a mulher dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, quer dizer, escravos. Trabalhar como pagamento de dívida. Olha só no contexto. Se coloca no lugar daquela mãe, dessa mulher. Vamos aqui conjecturar. Aquela mulher chorava dia e noite. O prazo estava esgotando e ela estava preocupada com os filhos. Certamente ela conversava com os seus 2 filhos e chorava por dentro o amor de uma mãe. Chorava
olhava para os seus 2 filhos e se aquele credor levasse os seus 2 filhos, ela não ia ter mais contato com eles. Eles iam ser um escravo, trabalhar como pagamento de dívida. E tinha um ano chamado ano de jubileu, era de 50 anos. A Bíblia não relata quantos anos faltava para o ano do jubileu. Se faltava 20 anos, 30 anos, se faltava 15. E nesse ano dava liberdade. Cada um voltava para a sua família, depois de 50 anos. Era um ano de liberdade. Dava liberdade para todo mundo. E aquela mulher, no contexto, ela foi desesperada atrás de Eliseu. Eliseu era o profeta. Eliseu era responsável pelo seminário, escola de profeta. E o marido dessa mulher era um aluno. Eliseu estudava e dava ensinamento, dava aula, ensinava aos profetas, os futuros pregadores da palavra de Deus. E Eliseu, quando aquela mulher contou o problema dela, que o marido dela havia falecido, o credor estava já ameaçando levar os seus 2 filhos para serem escravo, o que ele podia fazer por ela? E Eliseu parou. No contexto diz que Eliseu, o que eu vou fazer para essa mulher? Aí o Espírito de Deus orientou Eliseu. E Eliseu falou assim, o que você tem na sua casa? E ela, na minha casa só tem uma botija de azeite. E Eliseu, olha, vai lá nos seus vizinhos, pergunta para eles se eles podem emprestar vaso para você, vasos para colocar azeite. E aquela mulher foi na casa dos vizinhos, seus conhecidos, e pegaram quantidades enormes de vasos vazios. O filho batia na casa de uma vizinha, o outro na outra casa da vizinha, e juntou aquela quantidade de vasos vazios. E a orientação do profeta era, quando você levar os vasos vazios, entra na sua casa, entra com os seus 2 filhos, fecha a porta e derrame, jorre o azeite em cada vaso. E a Bíblia diz que aquela mãe começou a pedir aos filhos, filho, me dá um vaso desse. E pegou aquela única botija de azeite que estava na sua casa e começou a encher os vasos vazios. Só que a botija de azeite não parava, não esvaziava. O milagre estava acontecendo, o sobrenatural. O profeta deu uma ordem para ela, pega vaso emprestado, não poucos. E aquela mulher acreditou na palavra do profeta. E foi enchendo-se o vaso. Depois que encheu todos os vasos, ela foi ao encontro do profeta. Disse, olha, está tudo pronto. Peguei uma enorme quantidade de vasos, está tudo cheio de azeite. O que eu faço? O que eu vou fazer? Vai nos armazéns, vende aquele azeite, paga a sua dívida e o que sobrar, vive você e vive seus filhos também. A importância de um vaso de azeite. O vaso de azeite estava numa casa. A casa, ela é 4 paredes, mas o vaso de azeite é você. Deus chamou você para ser um vaso de azeite. Vaso de azeite na sua casa. Quantos vasos vazios tem na sua casa? É o esposo que não é crente, o filho que não é crente, o genro, a nora, a cunhada, o sobrinho, o neto. Você é um vaso. É você. Como é que você enche esses vasos? Na sua oração, no seu jejum, você fazendo campanha em favor dele, levando a fotografia,
orando por ele,